O Egito, com suas pirâmides e faraós lendários, sempre foi um ponto que chamou a atenção de estudiosos e entusiastas da história. Mas além das grandiosas estruturas e das riquezas faraônicas, há um mistério que persiste e desafia nossa compreensão. E essa é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram: será que existiram realmente gigantes no Egito? A Bíblia, os relatos históricos e as descobertas arqueológicas fornecem fragmentos de um enigma que remonta a tempos antigos, onde figuras imponentes e sobrenaturais pareciam habitar o imaginário coletivo. Na Bíblia, especialmente nos livros como Gênesis e Números, somos apresentados a gigantes que cruzam o caminho de heróis bíblicos, como os Nefilins, filhos de anjos caídos, e os filhos de Anaque, temidos por sua enorme estatura. Esses relatos não são exclusivos das Escrituras Sagradas. O historiador romano Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreveu que gigantes habitaram o Egito até o século XIII a.C. e que sua existência foi transmitida como uma parte fundamental da tradição histórica do povo. Para Josefo, esses gigantes eram uma raça de seres extraordinariamente grandes que dominaram terras como o Egito e, ao longo dos anos, foram gradualmente extintos. Em 2011, uma descoberta arqueológica no Egito trouxe ainda mais questionamentos sobre essa possibilidade. O arqueólogo austríaco Manfred Bietak encontrou em Avaris 16 mãos esqueléticas com proporções impressionantes, sugerindo a possibilidade de que esses ossos pertencessem a pessoas de estatura muito maior do que a média. Além disso, pinturas rupestres e murais antigos, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, mostram figuras de tamanho descomunal, frequentemente associadas a reis e divindades, o que levanta a hipótese de que, no passado, seres gigantes possam ter sido uma parte real da história. Esses relatos, somados às narrativas bíblicas como a Batalha de Davi contra o gigante Golias e a luta de Benaia contra o gigante egípcio, nos levam a questionar até onde as lendas antigas podem ser interpretadas como realidade. Seriam esses gigantes verdadeiramente seres de estatura descomunal ou uma invenção simbólica para representar poder, tirania e a luta do bem contra o mal? Essas perguntas nos levam a um fascinante desenvolvimento do tema. Vamos explorar passagens bíblicas, evidências arqueológicas, relatos históricos e as descobertas científicas que, até hoje, alimentam o mistério da existência de gigantes. Seriam eles uma mera construção mitológica ou parte de uma realidade perdida no tempo? Vamos investigar a fundo. Antes de começar, se você gosta de histórias bíblicas, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e ficar por dentro de mais histórias e descobertas fascinantes. Agora vamos ao vídeo. A questão sobre a existência de gigantes na história antiga não é um assunto novo. Através dos séculos, muitas culturas mencionaram seres de proporções extraordinárias, e o Egito, com sua rica tradição histórica e mitológica, não foi uma exceção. Para entender melhor essa questão, precisamos analisar diversas fontes históricas, arqueológicas e até científicas que oferecem indícios e teorias sobre os gigantes mencionados na Bíblia e em outras tradições. Na Bíblia, um dos relatos mais famosos sobre gigantes está no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis capítulo 6, versículo 4, onde se fala dos Nefilins, os filhos de anjos caídos que se uniram com as filhas dos homens e geraram uma geração de gigantes. Esses seres são descritos como heróis da antiguidade, homens de renome. Além disso, em Números capítulo 13, versículo 33, relata o momento quando os espias enviados por Moisés observam a terra de Canaã. Eles afirmam: vimos ali gigantes, filhos de Anaque, da raça dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles.
Porém, a Bíblia não é a única fonte a mencionar gigantes. Outros relatos históricos e arqueológicos também fornecem uma visão intrigante sobre a possível existência desses seres. O historiador romano Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreveu que gigantes existiram no Egito até o século 13 a.C. Ele relatou que esses gigantes eram uma raça de homens enormes que dominaram o Egito e suas histórias foram preservadas por muitas gerações. Segundo Joséfo, esses gigantes foram exterminados por volta da época de Moisés, mas suas histórias continuaram a ser passadas de boca a boca. Além disso, em 2011, o arqueólogo austríaco Manfred Bietak fez uma descoberta intrigante na cidade de Avaris, no Egito, onde encontrou 16 mãos esqueléticas enterradas. O que chamou a atenção de Bietak foi o tamanho anormal desses ossos. Ele afirmou que as mãos eram imensas, possivelmente de indivíduos que, na sua opinião, poderiam ter sido gigantes. Embora as evidências de Bietak não possam ser diretamente associadas a gigantes como os descritos na Bíblia, essa descoberta certamente levanta questões sobre as proporções das pessoas em tempos antigos. A presença de gigantes também é sugerida por uma série de pinturas rupestres e murais antigos encontrados em várias partes do Egito e da Mesopotâmia. Essas representações mostram figuras de reis ou nobres que são consideravelmente maiores do que as pessoas comuns. Em alguns casos, essas representações podem ser interpretadas como uma forma de arte simbólica, onde os governantes são retratados com proporções exageradas para refletir seu status e poder. No entanto, alguns estudiosos sugerem que essas imagens podem ser uma pista de que, em tempos antigos, os povos acreditavam em figuras de grande porte, que poderiam ser os próprios governantes ou seres de linhagens divinas. No contexto egípcio, uma das passagens mais interessantes sobre gigantes envolve o próprio rei Davi, o qual, segundo a Bíblia, enfrentou o gigante Golias. Mas o que muitos talvez não saibam é que na narrativa de Davi há também a menção a outro gigante egípcio, morto por Benaia, um dos valentes de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20, lê-se: Benaia, filho de Joiada, matou um gigante egípcio, o qual tinha uma lança como o eixo de um carro de batalha. Benaia, armando-se com um cajado, pegou a lança do egípcio e matou-o com ela. Esse relato traz mais uma evidência de que, no passado, gigantes poderiam ter sido figuras que, além de seu tamanho, possuíam grande poder militar e simbólico. Esses relatos podem ser vistos à luz de várias interpretações, mas não podemos ignorar o fato de que, ao longo dos séculos, diferentes civilizações, da Mesopotâmia ao Egito, passando pelas culturas bíblicas, mencionaram seres de tamanho extraordinário. Alguns consideram essas figuras como metáforas para o poder e a tirania, enquanto outros, como Flávio Joséfo, tomam os relatos de gigantes de forma mais literal, acreditando que realmente existiu uma raça de seres de estatura descomunal. Adicionalmente, a arqueologia científica também levanta hipóteses que podem explicar a origem dessas lendas. O estudo das condições genéticas de algumas populações antigas, por exemplo, sugere que certas condições de crescimento descontrolado, como a acromegalia, poderiam ter causado a estatura elevada de indivíduos antigos que seriam percebidos como gigantes em comparação com o resto da população. Pessoas com gigantismo podem atingir alturas excepcionais, o que poderia ter sido interpretado como uma marca divina ou sobrenatural em um contexto antigo. Além disso, a descoberta de restos humanos de indivíduos de grande estatura não é inédita. A arqueologia em diversas partes do mundo revelou ossos e esqueletos que indicam uma estatura consideravelmente maior do que a média da população moderna.
No entanto, as evidências mais substanciais e que geram mais especulação são aquelas que aparecem em locais históricos com grande significado cultural, como o Egito, onde relatos sobre os gigantes, como os filhos de Anak ou o próprio Golias, continuam a fascinar estudiosos e leigos. Outro aspecto relevante é a conexão entre as culturas e suas representações de seres divinos ou heróicos. No Egito, como em outras civilizações, os reis eram frequentemente considerados deuses ou descendentes de deuses. Por isso, figuras gigantescas poderiam ser uma forma de simbolizar o poder quase sobre-humano de certos governantes, ou até mesmo uma característica atribuída a divindades como Osíris, Horus ou Ra, que eram muitas vezes representados com grande estatura ou atributos excepcionais. Finalmente, a presença de gigantes no Egito e em outras partes do mundo antigo continua a ser um tema fascinante e misterioso. As evidências arqueológicas, históricas e científicas oferecem fragmentos de um passado distante que ainda nos desafiam a compreender completamente a realidade das civilizações antigas. Embora não possamos afirmar com certeza que gigantes como os descritos na Bíblia existiram fisicamente, a persistência desses relatos e as descobertas arqueológicas indicam que, em algum nível, a ideia de gigantes foi uma parte importante da mitologia e história de antigas culturas, incluindo o Egito. Esses mistérios continuam a intrigar a humanidade, convidando-nos a explorar o que há além do visível e do tangível. Quem sabe o que mais pode ser descoberto nas futuras escavações arqueológicas ou através de novas interpretações científicas. A história dos gigantes, como as das grandes civilizações antigas, ainda está longe de ser completamente revelada. A busca pela verdade sobre a existência de gigantes nas antigas civilizações, particularmente no Egito, continua a despertar um fascínio profundo. A partir das evidências históricas, arqueológicas e bíblicas, ficamos com mais perguntas do que respostas, e talvez seja essa a verdadeira magia deste mistério que persiste por milênios. As descobertas arqueológicas feitas por Manfred Bietak, com os restos de mãos esqueléticas de proporções gigantescas em Avaris, ou os relatos de Flávio Joséfo, que indicam a presença de gigantes no Egito até o século XIII a.C., são apenas fragmentos de um quebra-cabeça maior. Enquanto isso, os textos bíblicos, como os de Gênesis e Números, continuam a nos lembrar da presença dessas figuras colossais, cujos nomes, como os Nefilins e os filhos de Anak, atravessam a história, evocando imagens de seres com forças sobre-humanas, possivelmente ligadas ao divino ou ao mal. E a cada descoberta surge a pergunta: estes gigantes eram de carne e osso ou são meros produtos da mitologia e da imaginação humana? Os relatos de gigantes não se limitam apenas à Bíblia ou aos textos históricos. A arte egípcia e mesopotâmica frequentemente retrata figuras majestosas e de grande porte, muitas vezes como símbolos de poder ou divindade. No entanto, esses registros também podem ser reflexos de uma realidade histórica, onde figuras notáveis eram descritas com características exageradas para refletir seu status. Em outras palavras, seriam esses gigantes uma expressão de uma cultura fascinada pela ideia de seres superiores, ou estamos falando de indivíduos de tamanho realmente imenso que marcaram a história de forma indelével? O caso de Benaia, que derrotou um gigante egípcio em combate, nos dá outro vislumbre de como os gigantes eram vistos nas narrativas bíblicas e como eles representavam algo mais do que apenas uma ameaça física. Eles eram símbolos de um mal a ser vencido, uma prova da coragem humana diante de forças que pareciam indomáveis. No entanto, o que exatamente esses gigantes representavam para os povos antigos? Seriam eles apenas metáforas para inimigos poderosos?
Ou realmente existiram como seres com dimensões extraordinárias, como as encontradas nas descobertas arqueológicas? Ainda mais intrigante é o fato de que muitos desses gigantes, tanto na Bíblia quanto nas tradições egípcias, estão associados a eventos de grande importância histórica. A luta entre Davi e Golias, por exemplo, é um conto de coragem e fé que transcende o mero confronto físico. Mas e o fato de que Golias, com sua estatura impressionante, era um guerreiro filisteu que representava o poderio militar de uma cultura inimiga? Essa história pode ser lida tanto como um conto simbólico, quanto como um reflexo das dimensões físicas de uma verdadeira figura gigante. As descobertas arqueológicas de ossos humanos de tamanho extraordinário levantam mais questões. São meros casos isolados de indivíduos com condições genéticas excepcionais, como a acromegalia, ou esses registros são pistas de uma estatura humana que outrora foi comum? Será que as condições de saúde ou o estilo de vida de algumas antigas populações poderiam ter favorecido o crescimento exagerado de certos indivíduos? Ainda mais, ao pensarmos nas inúmeras representações de gigantes em pinturas, rupestres, murais e outros artefatos antigos, somos desafiados a questionar o que esses registros significam. Seriam essas representações apenas uma maneira de exaltar figuras de poder, ou elas de fato documentam uma era em que seres de grande estatura dominaram o imaginário coletivo? E se considerarmos ainda a teoria de que os gigantes poderiam ser uma combinação de realidade e mitologia, poderíamos estar diante de uma das maiores questões da história humana. Até que ponto as histórias que ouvimos desde a infância são apenas relatos mitológicos, ou de fato representam fragmentos de uma realidade que perdemos ao longo do tempo? À medida que novas descobertas são feitas e teorias são desenvolvidas, o enigma dos gigantes continua a desafiar nossa compreensão da história. O que sabemos sobre essas figuras extraordinárias está longe de ser definitivo, e muitos dos nossos questionamentos permanecem sem resposta. A verdade pode ser mais complexa do que imaginamos, e as evidências podem estar ainda enterradas, esperando para serem descobertas. Então, deixamos essas perguntas no ar. Será que os gigantes da Bíblia e das tradições antigas eram realmente seres de estatura descomunal, ou são apenas símbolos de algo maior, como o poder divino ou a luta entre o bem e o mal? As descobertas arqueológicas apontam para uma realidade de gigantes, ou estamos apenas tentando encaixar mitos antigos em uma compreensão moderna e limitada? Já parou para pensar que se realmente existiram gigantes no Egito, eles podem ter influenciado ou construído até as pirâmides do Egito que conhecemos hoje? E talvez a pergunta mais intrigante: o que mais a história ainda tem a revelar sobre essas figuras extraordinárias que atravessaram os séculos, deixando pistas e mistérios? Comenta aqui embaixo o que você achou desses relatos. Vamos continuar essa jornada em busca da verdade sobre os gigantes e as civilizações que um dia governaram o mundo com um poder que vai além da nossa imaginação. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço e até a próxima.